Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, que está assistindo o programa ao vivo pelo canal aí da internet. Programa Nossa Terra. Para quem vai estar assistindo agora ao vivo, um bom dia. Para quem vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para quem vai assistir à noite, uma boa noite, né? O programa na internet, a qualquer hora do dia da noite que você entrar, você encontrará esse programa. Shalom, Ruth. Shalom. Cada dia mais a gente amanhece alegre, confiante na fé que nós temos crido, né, Ruth? Naquele que nós temos crido. E para que a gente possa ter direito de resposta das nossas orações, é necessário que nós venhamos fazer o quê? Buscar a presença daquele que é perfeito, né? Todos os dias a gente tem a satisfação de buscar a presença do Eterno em nossas vidas. Ele que fez tudo e fará tudo em todos. Porque Deus único, verdadeiro, que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai fazer, ele faz, né, Ruth? Baruch Hashem? É um que ele zela pela sua palavra para que se cumpra, né? Vou fazer a oração. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Está saindo aqui? Não. Agora, daqui a pouco. Agora. Vamos lá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos, dormência das nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, maus amigos, e faz com que nos apeguemos aos bons atos, aos bons impulsos, e obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia, piedade a teus olhos, e aos olhos de todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes, da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, mau amigo, mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador. Seja ele israelita ou gentil, também livra-nos do castigo do inferno. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Messias Silva, bom dia. Ruth, livra-nos do castigo do inferno. Esse inferno, Ruth, que a Bíblia fala, no hebraico é o Sheol, né? O Sheol. Por exemplo, assim, essa palavra inferno, ela foi muito assim divulgada em termos de sofrimento e de punição para as pessoas desobedientes à palavra de Deus. E por outro ângulo, a liderança da época, elas falavam muito do diabo e do inferno para as pessoas no intuito de colocar medo. Tudo através do medo, né? O medo. Ou você vai congregar, ou então você vai, quando você morrer, você vai para o inferno. Então, o inferno, que nós às vezes pronunciamos, só que a gente sabe que o inferno não é um lugar assim cheio de capeta, com tridente,
furando as pessoas. É como eles criaram. Eles criaram um mito em cima dessa palavra inferno que nós chamamos de Sheol, né? Diz que a pessoa, depois que morre, ele passa os primeiros 7 dias querendo voltar para o corpo, né? Ele não pode. Aí vai no cemitério, vem para casa. Quando ele vê que o corpo dele já está se desmanchando, desfazendo, não tem mais jeito. Ele vai levado para um certo lugar, que ele vai passar 12 meses, 1 ano, para purificar e limpar a alma dele, que ela volta toda suja, né, do pecado. Porque quando nasce, a alma nasce pura, né? Mas com o tempo vai se contaminando com o pecado e volta toda suja. Então ele tem que passar esse período, uma também para ele esquecer da terra, né? Porque senão ele fica ligado na terra e não quer seguir o que espera ele. Aí ele passa 12 meses ali, conforme o que a sentença, ele vai por certo lugar que o Eterno determinar, né? Ruth, esse Deus que nós estamos falando aqui é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da Bíblia, né? Uhum. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nada pode se comparar a ele, porque Nada. na realidade ninguém sabe como é que ele é, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Na sua imaginação, como é que é Deus? É um homem velho, barbudo, acabado, Diz assim, ou um homem novo? a gente não dá nem para comparar, porque a oração do Siddur diz que ele não tem nenhuma forma e ele é incorpóreo, né? Qual é a forma dele? Não tem. E a palavra incorpóreo significa que Deus não incorpora no ser humano. E ele não tem nenhuma forma. Essa palavra aí, Ruth, é incorporar. Incorporar é possuir o corpo do ser humano. De alguém, Deus não faz isso. Não. Quando lá nos 13 princípios da fé judaica registra que Deus é incorpóreo. Nada pode ser comparado a ele. Agora, o espírito dele, sim, pode entrar no ser humano, porque Ezequiel, o Espírito de Deus entrou nele e ele estava deitado, e Ezequiel diz assim, lá no seu livro, ele diz assim, que ele estava deitado e ele ouvia e via quem falava com ele e lhe pôs de pé, né? Então, o Espírito, porque o Espírito Santo que o pessoal fala, e eles querem nivelar o nível de Deus, não é? O Espírito Santo é apenas... são legiões de espíritos que estão a serviço de Deus, porque é santo, é Kadosh, né? Shalom, Kalel, shalom. Shalom. Tá cheio hoje, meu filho, papai? Aí, como nós estamos falando, da importância desse Espírito de Deus na nossa vida, né, Ruth? É uma oração que Davi falava muito para o Arta, Adonai Elohim Melech Olam, e ele dizia assim, pedia ao Eterno que nunca tirasse dele o seu Espírito, porque nós, sem o Espírito de Deus, nós não somos nada. Agora, o Espírito de Deus não é Deus. Não é Deus. É uma legião, várias legiões que estão em toda a terra, toda pessoa que ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Espírito está presente, é que nos dá alegria e traz para nós o quê? A presença de Deus. É complicado esse Deus, para você entender, é melhor você procurar não entender, mas obedecer, né, Ruth? Porque muita gente quer entender Deus. Por quê, né? Sempre tem um porquê. Como é que a gente vai entender se ele é mistério? Se a capacidade da inteligência dele, a nossa pequena mente nunca vai acompanhar. Porque nós somos carne, ele é espírito, ele nunca foi carne, ele não tem carne. Deus não tem carne. Ele tem, pelo que nós podemos estudar e analisar, ele tem 2 elementos, que é o ar e o fogo, né? Mas são 2 elementos especiais que nós não sabemos que fogo é esse e que ar tão puro é esse que faz do nosso Deus o Kadosh, né?
Kadosh Baruch Hu, né? E quando a gente fala desse Deus, a gente fala aqui dentro das nossas entranhas, dia e noite, nós vivemos, respiramos esse Deus, né, Ruth? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ninguém viu e nem pode ver. Ninguém pode ver. Aí Moisés, né, guerreiro, homem destemido, encarou com Deus. Porque Deus gosta que você encare com ele, mas cuidado, se você não tiver na santidade, você se arrebenta. Tem uma pessoa aí, mandou um alô. Messias Silva. Messias, um abraço para você e toda a sua família. Ruth, aí Moisés disse, eu quero ver tua face, Altíssimo, eu quero ver tua face. E Satã vê a face de Deus todo dia, né? Toda reunião que tem, todos os dias, antes do Talmide, eles estão lá reunidos. Paulo Roberto entrou agora. Paulo Roberto, um abraço para você aí. Rapaz, terminei de tomar agora um cafezinho aqui, lembrando de você, Paulo Roberto. Paulo Roberto é o repórter policial da cidade de Marabá, tem um canal aí na internet. Rapaz, tem dia que eu fico assistindo o Paulo Roberto, uma audiência grande. Parabéns, viu, Paulo Roberto? Você é o cara. Tenha um bom dia e um bom final de semana, viu, Paulo Roberto? Mas, Ruth, falando desse Deus, falar de Deus não é fácil, não. Porque quando se fala do Deus homem, a gente sabe que o homem tem limite. Todos os homens e mulheres têm as suas limitações. Agora, quando se fala do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da Bíblia, é diferente, porque, olha, Ruth, a sabedoria do Deus que nos criou, que nos fez, é muito grande, que jamais vai comportar a nossa inteligência dentro da inteligência do Deus poderoso. Nós somos fagulhos, poeira solar, poeira do universo, nós somos na frente desse Deus, porque esse Deus é grande. E uma coisa, Ruth, Deus é tão perfeito que ele não tem concorrente. Não tem não. Porque tudo é feito da mão dele, né? Tudo que existe é dele. Por exemplo, assim, Ruth, Satã, Lucifer, que o pessoal tem medo. Satã é apenas... A palavra Satã, ela não é um substantivo, não. É um adjetivo. Deus pode pegar um anjo de paz e dizer, Satã, vem cá, entra na vida de Davi e perturba ele. O anjo vai atender o que Deus mandou. Né? É isso que a Bíblia, Ruth, a Bíblia é o seguinte, ela nos dá ênfase para entender as suas palavras, mas você tem que pesquisar, tem que estudar, para não ficar falando besteira, né? Porque muita gente lê um texto, mas não lê o contexto. Aí é um pretexto para heresia. Mas o Satã pode ser qualquer um adversário ou inimigo do ser humano. O Eterno pode botar a pessoa para perseguir alguém, às vezes a da própria família, às vezes do próprio ali perto da casa ou da cidade. Ali significa um Satã na vida de alguém. Ruth, essa palavra Satã, já para nós aqui no português, é Satanás, né? Satanás. Essa palavra, ela traz uma conotação, uma coisa ruim para a gente. Quando se fala Lucifer, quando se fala Satanás, diabo, traz uma coisa assim, uma energia tão ruim, porque nós aprendemos, implantaram dentro de nós essa energia desde quando nós chegamos nesse mundo. Agora, Deus olha para Satã e para o diabo, bate papo com ele no céu, no livro de Jó, está lá 2 vezes no livro de Jó, Satã lá batendo papo na reunião do Tamide no céu, chamando lá o Eterno de Altíssimo. Você vê que Moisés, ele tinha um Satã na vida dele, Satanás, diabo. Todo mundo tem. Tudo que ele ia fazer, ele fazia um montinho, ele fazia aquela panelinha e se levantava contra. E aí ele começa a fazer a cabeça de um e de outro, tirou um monte de pessoas que era
da tribo de Levi, que já trabalhava dentro do templo, e ele tirou, quer dizer, começou da família dele, porque era um primo dele, né, Corá, e foi formado. Você vê que Josué também teve, eu não estou lembrado do nome, mas Josué também teve. Ruth, a palavra Satã, você pegar o dicionário hebraico, português, hebraico, você vai achar a palavra Satã significa adversário. É um adversário. Adversário. Por exemplo, assim, quem por exemplo, assim, o diabo, Satã, que a gente tem medo desse Satã, porque todo mundo tem medo de Satã. Né? Do Satanás, diabo. do diabo. Aí enfeita ele. Aquele é valente, De que ele chifre, é isso, de aquilo. rabo. Aí tudo que é ruim eles jogam nele. Mas quem é ele? Pelos estudos da Kabbalah, a palavra Satã é endereçada a um anjo. Não é o nome. É um adjetivo. É um apelido a um anjo. Aquele anjo que desceu para abater Jacó a noite toda, brigou com Jacó a noite toda, aquele anjo ali, ele era o Satã da vida de Jacó. Para ele poder crescer. Aí porque quando a gente estuda Kabbalah, Ruth, nunca nós temos assim uma resposta direta. Sempre eles mostram dois caminhos, duas respostas, há um paradoxo. Então, aquele anjo que pegou Jacó, brigou com ele, bateu nele a noite toda, aquele anjo, ele poderia ser o Satã da vida de Jacó. Ou poderia ser o anjo do seu irmão. Porque no mundo espiritual tem isso. Por exemplo, eu pertenço à grégua do Hashem, do Eterno. Nós pertencemos, no judaísmo, nós pertencemos à grégua do Eterno, do Hashem, do Adonai. Agora, você tem um anjo de proteção, eu tenho outro anjo de proteção, mas a grégua é a mesma. Embora a gente brigar nós dois, e o anjo pode vir, o teu anjo pode vir brigar comigo, que é o caso de Jacó ali, porque havia uma intriga entre Jacó e seu irmão. O irmão de Jacó estava vindo para encontrar com Jacó. Só que ele era muito poderoso e era valente. Agora bora botar pelo outro lado. Quem era Jacó? Quer dizer, antes da luta, né? Jacó era, pelo nome era Jacó, que significava o quê? Um ladrão, porque ele roubou a benção do irmão. Usurpador, porque ele tomou a herança do irmão. Tomou porque foi dado para ele mesmo. Eles negociaram, mas depois ele voltou atrás. Não, mas aí deixa eu te falar uma coisa. Mas peraí, deixa eu terminar. Por isso que eu digo assim, que a Bíblia ela tem dois caminhos, duas palavras, duas respostas e um paradoxo. O caso de Jacó, muitos pregadores mal informados esculhambam Jacó. Diz que ele é tanta coisa ruim, enquanto Jacó não era. Isso que se prega aí. Ele foi obediente a quem? A mãe dele. Pois é, aí a gente está vendo antes da briga, porque diz assim, depois da tempestade vem o quê? A abundância, vem o sol, vem as bênçãos. Porque depois desta luta, que ele lutou a noite toda, a vida dele mudou. Ele se tornou Israel. A palavra significa direto a Deus, significa depois o pai das tribos, né? Que ele foi escolhido para ser o pai das tribos. O que você quer? Quer falar? Não pode não. E aí, de lá, a vida dele mudou. Mudou o nome, mudou a sentença, porque no judaísmo a gente acredita que quando o nome da gente é mudado, muda a sentença. Ruth, nós entramos num parâmetro muito interessante aqui, porque a história de Jacó dá conta a vida do judaísmo. Do judaísmo. Por exemplo, assim, as pessoas falam assim, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Tu tem teu nome escrito no livro da vida?
Que nome é esse? Que nome é esse que está escrito? Que é teu nome lá no livro da vida. Tu sabes? Hã? Agora, no judaísmo a gente sabe. Porque no judaísmo, para você adquirir um novo nome na glória, você tem que passar por uma prova, que é o Techuvá. Uma prova. Techuvá. Por exemplo, assim, o Eterno. Ele queria crescer Jacó espiritualmente. Porque Jacó, no nível dos homens da época, ele estava acima de todo o nível. Mas ainda estava acima do nível dos homens. Né? Ainda estava no nível dos homens. Não estava no nível espiritual que Deus queria. E ele tinha que passar por uma prova para que ele pudesse crescer. Porque é na prova que Deus nos garante a vitória, né? Ele prova e depois aprova, né? Uhum. Aí o que aconteceu? A luta que ele teve pode ser interior, exterior, que foi uma grande luta que Jacó teve naquela noite. Segundo os cabalistas antigos, ele diz que foi o anjo que acompanhava o irmão dele. Voltando àquela história da grégora, que nós do judaísmo, nós, por exemplo, quem caminha com nós? Quem protege nós? Existem legiões de anjos que protegem esse povo aqui na terra. Agora, uma pessoa de outra religião é outra grégora. É outro tipo de grégora. É outro tipo de espírito protetor. É outro espírito de anjos. Né? Aí, por exemplo, assim, toda a história da Bíblia, quando se trata de uma mulher ou de um homem de Deus, há um anjo protetor. Davi tinha isso também, né? Evanice, Shalom, Kel, Shalom e Lena. Shalom. Lena. Bom dia. Um abraço para todo mundo aí em São João do Araguaia. Um abraço para minha querida prefeita, né? Aí em São João do Araguaia, o João de Deus também. E o Miguel, meu irmão. Mas, Ruth, nós entramos dentro de um parâmetro bíblico interessante. Porque ninguém chega a Deus sem passar por essas lutas, né? Ninguém cresce espiritual se não houver uma renúncia, né? Muitas vezes a pessoa tem uma firma ou alguma coisa que ele passa por lutas, tribulações, mas depois que passa ele não é mais o mesmo. Ele muda, assim como Jacó. Muda porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu perdi tudo. Não, você não perdeu tudo. Você aprendeu uma lição que se você for fazer de novo, você não vai errar porque você já vai consertar onde errou, né? Assim Jacó também, ele passou uma luta, a noite toda lutando, sozinho. Mas ele, depois da luta, ele foi um vencedor, né? Ruth, nós tivemos agora, ainda esse mês de agosto, né? Hoje é 1º de setembro, mas no mês de agosto nós tivemos aí uma grande luta de um herói, o Faustão. Né? Ele nunca pensou na vida, como ele disse na entrevista, eu vi ele falando, ele nunca pensou em passar por o que ele passou. Mas escute as entrevistas que o Faustão está fazendo. Ele não é mais o Faustão de outrora. Quando a pessoa passa assim, pelo vale da sombra da morte. Então, a pessoa vê a morte de perto. Se você vê o Faustão, aí depois da operação, com o coração novo, agradecendo a família daquele atleta que morreu, e foi lhe dada, a família deu o coração para o Faustão. Então, a maneira dele falar, a pessoa muda. Toda pessoa que passa pelo vale da sombra da morte, ele muda. Ele muda. É algo que não tem professor nenhum na Terra, não tem autoridade nenhuma na Terra que mude a pessoa como mude quando acontece uma mudança dessa, como aconteceu com o Faustão, aconteceu comigo, com o câncer que eu tive. A vida muita gente está me assistindo, já passou pelo vale da sombra da morte. Diz que a vida é como um vento que vai a qualquer hora, né? Aí a gente observa ele. Não tem meio de segurar, não. A maneira dele falar, a gente sente que aquela alma ela teve uma elevação. Ela teve um crescimento. Né? Então, Jacó,
ele recebeu um novo nome. Novo nome. Novo nome. Então faltava o quê? Mas Jacó não era um homem de Deus. E mudou a história dele, né? Jacó não está na Bíblia, não era um homem de Deus, mas o seu nome ainda não estava escrito no livro da vida. Porque a pessoa quando falava Jacó, aí já pensa o quê? Ele tomou a bênção do irmão, ele enganou o pai, ele teve que fugir. Como tem muitas pessoas. Mas ele era um homem trabalhador, tudo que ele pegava prosperava, né? Aonde ele chegou, e ele na casa do tinha tio, uma trajetória boa, ele era obediente a pai e mãe. Ele já estudava a Torá. Ele estudava a Torá. Essa Torá que nós estamos aqui estudando todo dia. E o professor dele era um filho de Noé, Sem, né? Sem. E aí, o outro não queria saber, só queria saber de mulherada. Os descendentes de Sem, todos foram professores de Torá. Para você ver, Ruth, o que é interessante essa mudança. Tem muita gente que está sofrendo na vida porque ainda não passou pela prova do Hashem. Não é que, como eu falo assim, Ruth, não é religião. Não. É a realidade de Deus na vida daquela pessoa. A mudança que há lá no interior, no âmago da nossa alma, ela vem só de uma experiência com as mortes. Quando eu estava internado no hospital municipal, aqui em Marabá, tinha tirado já 27 centímetros do intestino grosso, a gente reunia ali, tem uma pracinha aqui no hospital, e ali a gente se reunia ali os doentes, os internados. Cada um com uns camisãozão bonito. Não, e aquele cheio de soro, aquele pedestal. Eu dava com meu soro. Aí nós sentamos ali na praça e estamos batendo aquele papo gostoso. Todo mundo, ai, ui. Mas na hora que se mexia, dava um ai. Aí tinha um lá que tinha levado uns tiros. Aí eu conversando com ele, e ele disse assim, rapaz, e aí tu passou no Vale da Sombra da Morte? Ele disse, rapaz, eu passei, mas eu voltei. Fininho. Passei, pai. Passei. Na hora que o cara anestesia, aí eu vi tanta coisa. Eu digo, rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não me assombro, não, mas eu vi muita coisa. Aí começou assim a trocar experiência, né? Era baleado, todos ali estavam operados, né? E ali a gente trocando experiência do que aconteceu ali no hospital, na parte material e espiritual. Porque muita gente que passa por isso que nós passamos, todos aqueles meus colegas de enfermaria, eles todos ali, quando sair dali, eles mudaram, é outra pessoa. E quando a pessoa passa pelo vale da sombra da morte, sempre ele vê um filme, né, da vida dele. Que o Eterno não deixa e nem julga ninguém inocente, ele tem que ver a realidade. A Torá diz assim, feliz do homem que olha para trás e não fica envergonhado de seus atos, né? E aí a gente fica olhando assim, se eu olhar para trás, o que eu já aprontei na minha vida, será que eu me envergonho do que eu já fiz? Eu nem quero nem ver. O filme da minha vida para trás eu já vi quando eu estava morrendo afogado, enganchado na tarrafa, no rio. Eu vi o filme passando ali, sabe? Todas as coisas ruins. Mas, Ruth, só uma coisa. Quando você passa pelo Techuvá, que o seu novo nome é escrito no livro da vida, acontece como se você nascesse de novo. Por que Deus muda o nome? Uma nova criatura. Pela lei do país, eu mudar o meu nome só se for através de um cartório e um advogado. Se eu fizer um documento com meu nome, com outro nome, o que acontece? Se a polícia pegar, eu vou preso. E paga muitos anos de cadeia. Aí o que Deus faz? Para que o nome da pessoa é José. Aí ele passa pelo Techuvá. Aí Deus muda o nome dele, dá outro nome. Por que Deus mudou o nome daquela pessoa e escreveu o nome daquela pessoa no livro da vida, outro nome? E ainda diz, teu nome não é mais José, teu nome agora é fulano. Teu nome não é Jacó. Mas agora é Israel. É Israel, entendeu? Só que tem gente que não entende porque ele diz, teu nome é Jacó porque tu lutaste com Deus e venceu. Mas será que ele lutou com Deus? Ele lutou com o anjo. Pois é, e Deus não vem assim na terra para nada.
porque ele tem os mensageiros dele que vem, que é os anjos. Cada um trabalha na sua a missão e na sua chamada, né? Que tem uns que é para luta, tem outros que é para mensagem. E assim, para várias coisas, tem aquela determinada, aquele anjo para fazer aquela função. Então, o que Deus quer, o que eu vejo assim, na Bíblia e pelos olhos do Deus vivo, né? Porque no judaísmo não tem esse negócio, Deus me falou isso, falou aquilo, não, né? Deus fala com a gente, mas não é assim toda hora, não. Não. Ninguém tem o celular ligado com Deus para toda hora. Não é como a gente quer, é como ele quer. Aí, olha, por exemplo, assim, Salomão, ele teve uma dificuldade muito grande na construção do templo, explicamos aqui no programa, mas só para dar um ênfase no que nós falamos, Deus fala para ele, dá um projeto para ele, construir o templo, o grande templo, a maior construção do mundo na época, e aí ainda diz, ó, não usa ferro, não usa aço, não usa ferramenta cortante. Nem quebra pedra, né? Nem quebra pedra. Aí a gente fica pensando, por que eu não posso quebrar uma pedra? E não só tem uma vez na Bíblia, não. O Eterno fala no Velho Testamento algumas vezes, vai fazer o altar, não faça o altar de qualquer maneira. Né? Você lapidar a pedra, não faça isso. Não faça. A pedra, do jeito que ela saiu lá da pedreira, ela tem que vir do jeito que ela foi formada, ser escolhida, encaixada para fazer o altar de Deus. Então, não usa aço e nem ferro. É porque a gente pensa que pedra não tem vida, ela tem vida. E se você quebra, você está fazendo o quê? Mas deixa eu completar o meu raciocínio. Ruth, se Deus proíbe na construção do templo dele, na congregação, construção com ferro. Não pode. Onde a gente vai, toda a igreja é construída com ferro. Os altares, aquelas coisas, tudinho, pode reparar. Se quebrar uma parede daquela, está cheia de ferro lá dentro. Laje de ferro, toda laje é de ferro. Tem igreja que tem 3, 4, 5 lajes ali. Andares, porque os líderes não estudaram que Deus proíbe ferro na construção da congregação, né? Mas aí é outra coisa, né? Para o judeu não anda envolvendo aí dentro dos princípios da construção a ferragem, não. Porque Deus proíbe quando você faz uma casa para ele que tenha ferro ou que quebre, que faça barulho ali. Quando o templo foi construído em Jerusalém, ninguém ouvia barulho nenhum. Mas aí, Ruth, vamos para o estudo da Torá, porque a gente começa a se deliciar nas maravilhas do Deus poderoso. Tudo que nós falamos aqui, tudo que nós ensinamos aqui, a gente já estudou, está estudando, mas tem a luz de Deus em nossas vidas, né, Ruth? A gente estudando a Torá, a gente descobre cada coisa, né? A gente sabe que existe o cupim que ele come madeira, né? Às vezes ele entra numa casa, acaba com o telhado, com os móveis. Uma praga. Mas a gente não sabia que existia um tipo de, chama chimim, que come pedra, né? E fomos descobrir na Torá. Na Torá, a Torá fala desse e esse... Ele é um inseto, né? Inseto que corta as pedras, né? Mas ele está em extinção. Hoje em dia, não se vê falar dele, mas dentro da Torá explica, por exemplo assim, a Bíblia fala de Salomão. Quando fala de Salomão, da construção do grande templo, todas as pedras foram lapidadas para fazer o encaixe, porque quando acontece, Ruth, que os grandes engenheiros de diversos países vão para Jerusalém para ver lá o muro das lamentações, o que sobrou do templo, né? Que disseram que ali não ia ficar nem pedra sobre pedra, não ia ficar nenhuma pedra. E você vai lá, tem o muro das lamentações, tem a escadaria, tem
a biblioteca lá embaixo, tudo que ainda foi feito ainda do templo, né? Tem uma parte. Tem uma parte. Então, mas a profecia disse que lá não ia ficar pedra sobre pedra. Falhou, né? Aí o que acontece, Ruth? Os engenheiros vão lá e vê pedras de 50 toneladas. Como é que... Ali em Jerusalém não tem essas pedras. De onde vieram essas pedras? Vieram de muito distante. Quem carregou? Se lá na época não tinha máquina, não tinha carro, caminhão, trem, não tinha nada disso. Como esses homens conseguiram trazer aquelas pedras para construir o templo? Tá? Aí tem gente que faz um templo, diz assim, é o templo de Salomão, é o templo bíblico. Mas se você pegar uma marretinha e bater lá, você acha ferro. A gente sabe que o ouro, diz até o pau-brasil, veio buscar no Brasil, né? Porque Salomão, você vê que aqui no Brasil tem o Rio Negro e o Salomão, né? Solimões, que é por causa de Salomão. E a tradução... Ruth, nessa época que está falando, foi na época de Salomão, que as caravanas, as caravelas vieram e entraram ali pelo México. Hoje tem um braço lá que não deixa mais passar. Navio nenhum, não passa mais nada. Virou uma estrada. Mas antes, na época de Salomão, ali passava. Então eles vieram chamava Novo Mundo. Para cá chamava-se Novo Mundo. Aí não existia essa palavra Brasil, não. Eles vieram e no rio, nos rios ali da Amazônia, né? Eles encontraram muito ouro que levaram para fazer a cúpula do templo, né? Do templo de Salomão. E então ficou muitos judeus na época, Ruth, eles se rebelaram e fugiram e entraram nas matas. Quando, por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, o que ele encontrou? Achou os hebreus, né? Os índios, na época, e todos os índios, eles tinham sinais de judeu. Qual é o sinal do judeu? Circuncisão. Circuncisão. Eles tinham cultura judaica. Só que esse judeu, eles foram forçados, eles eram assim, meia cor, né, negro. Chamado de marramos, né? Que é o forçado. Não, escuta, já está adiantando o livro. Nós temos que entrar na Torá. Eles aqui no Brasil, na história do Brasil conta isso aí. Então, o que aconteceu? Esse povo judeu, eles eram da minha cor, assim. E eles entraram na mata e começaram, era uma porção, né? Eles fugiram. Então, eles conseguiram levar mulheres, algumas que trabalhavam no navio, porque aqui na Amazônia é como se fosse uma colônia de Israel. Eles vinham buscar o ouro e levavam para a cúpula do templo. O que aconteceu, Ruth? Aí eles fugiram e cresceram, começaram a fazer uma vila. Só de fugitivos, de escravos. E dali, com o tempo, a vila virou aldeia. Então foi crescendo no Brasil e se encontrou sinais. Quem é aquela mulher que conta a história de todas por exemplo, assim, a presença do judeu no Brasil antes da fundação, da colonização, acharam assim, pela cultura, né? Como os índios que o Eduardo Cabral viu os índios lá, tal, tudo circuncidado. Então era tudo descendente judeu. Foram forçados a ser cristãos. Evanice, que maravilha, eu sempre busquei essa resposta sobre os índios brasileiros. Aí, Ruth, o que aconteceu? Essa história aí do cristão forçado, que eles, por exemplo, assim, essa história já foi com o tempo, foi quando aqueles 2 navios vieram lá de Portugal, né? Expulsos os judeus lá de Portugal, eles vieram para o Nordeste. Ali eles iam fazer o Centro Mundial Financeiro, mas com o tempo eles construíram usina
para industrializar a cana-de-açúcar. Todo derivado de açúcar, o melhor que tinha no Nordeste era do judeu. E as autoridades do Nordeste não aceitou, né? Não foi assim, não. Espera aí, deixa eu contar bem devagarzinho. O que aconteceu com esses judeus que vieram lá de Portugal para o Brasil, no intuito de fazer o Centro Mundial Financeiro, que eram as 2 torres gêmeas que foi feita lá nos Estados Unidos. Que era para fazer lá vou no só adiantar, Nordeste. Aí era para fazer no Nordeste. Aí inventaram, a religião inventou uma tal de Santa Inquisição. Aí veio a perseguição. Aí veio a perseguição contra o judeu, uma parte se embriou na mata. Eu botei aqui, nem ia falar disso. Tá vendo o chapéuzinho aqui, ó? Chapéu aqui, é um chapéu que foi inventado pelo povo judeu. Mas quando você vê isso aqui, você lembra do vaqueiro, né? Do cearense. Do Luiz Gonzaga, do cearense. Todo nordestino gosta de um chapéu desse. Eu, como tenho sangue nordestino, me deram esse. Então, o que eles faziam? Escondeu o quipá. Eles andavam na rua de quipá, você vê, eu estou de quipá, e o quipá está abaixo do chapéu. Aí eles andavam na rua, porque aquelas pessoas, aqueles homens que andavam de quipá, o que acontecia com eles? A polícia prendia. Era perseguido. Aí levava para a religião lá da época que dominava, aí eles iam ou aceitava ser cristão forçado, aí batizava. Se ele aceitasse. Se não aceitasse, você botava no navio e expulsava do Brasil, ou então matava ou prendia. Né? Então, muitos judeus naquela época não queriam deixar o Brasil, porque eles já tinham raízes aqui, as usinas, as melhores usinas de cana-de-açúcar, derivado de cana-de-açúcar, era do povo judeu. Porque o povo judeu, onde eles vão enriquecendo logo. Porque Deus... Aí a gente pensa assim, já pensou se esse povo tivesse ficado no Nordeste? Como seria o Nordeste hoje? As 2 torres gêmeas que foram destruídas nos Estados Unidos, aí, aquele grande ataque terrorista, destruiu e tal, era para ser aquelas 2 torres aqui no Nordeste. Se não fosse essa tal da Inquisição, desse ciúme besta por causa de religião, perseguiram o povo judeu e eles saíram daqui em 2 navios e foram para os Estados Unidos, numa cidade chamada Amsterdã. Quando se fala Amsterdã, as pessoas lembram, mas Amsterdã na Holanda, porque é muito conhecido, né? Que historiador, as pessoas que mexem com história, tu sabe que Amsterdã é nos Estados Unidos. Só que havia a pequena Amsterdã lá nos Estados Unidos, a pequena Amsterdã. E a Amsterdã, que é conhecida hoje, ela é na Holanda. Agora, essa pequena Amsterdã nos Estados Unidos, eles foram para lá e disseram, aqui nós vamos construir as 2 torres gêmeas. Foi ali que eles construíram Nova York. Quando aconteceu aquele atentado... E se tornou um país do primeiro mundo, né? Quando aconteceu... Porque o judeu é assim. A gente ensinando o pessoal da faculdade, os alunos, a gente estava explicando que o judeu, aonde nasce um judeu, pode ser em qualquer país, mas ele é judeu. Judeu. Se ele nasce em qualquer lugar, mas ele é um judeu e um israelita, ele nasceu no Brasil, ele é israelita. A religião dele já tem, que é o judaísmo. O judeu não precisa de religião. E nem de congregar. E nem de outro Deus. Já tem um Deus dele. Aí, Ruth, o que acontece? Com a Inquisição, a parte está dando gente hoje, hein? Tanta gente entrando. Obrigado por você que está entrando aí, está curtindo, está entendendo aí a mensagem, né? Aí vai nesse diz que a história é linda, né? Que a pessoa nunca sabe assim como é que começou, como iniciou, né? Tu lembra que quando a gente estava estudando, fazendo segundo grau, né? Eu estudava, era eu, tu, ensino médio. O pastor Zé Carvalho. E o nosso professor era de história, era o Paulo Noleto, né? E a gente estava fazendo segundo grau lá e quando ele começou a explicar a respeito de como aconteceu. Porque a gente aprende como assim, foi descoberto o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, né? Mas quando ele chegou aqui já tinha uma população. Já tinha gente. Então ele não descobriu, ele chegou e encontrou pessoas. Aí o professor lá explicando que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Quando chegou aqui já tinha gente. Aí ele, não aceito.
Eu aprendi assim, né? Eu aprendi, foi assim, foi ele. Não, mas foi ele que descobriu o Brasil. Oficialmente foi ele, né? Porque legalizou através... Foi por livro, né? Através de Portugal. Mas aí, Ruth, então, aconteceu, se você colocar aí no Google, né? O Saulo, Shalom, Saulo. Aí de Goiânia. Saulo, um abraço para você e toda a sua família aí, viu? Tá dizendo bom dia, meus amigos. Bom dia para você também. Ei, Ruth, então, o que eu quero dizer a respeito dessas coisas? Se você botar no Google aí, assim, ó, marranos. Os marranos. Forçados. Os marranos. Eles foram forçados a aceitar a religião. Então, por exemplo, quando eles pegaram esse povo judeu, né? Aqui já na época de 1665, já aqui no Brasil, o Brasil estava descoberto, aí aqui já é outra fase, né? Aí o que o povo judeu sofreram? A opressão. A opressão, ou você aceita ser cristão e ser batizado, ou você vai ser expulso, então vai ser preso. Aí muitos fugiram. Outros andavam na rua, como eu disse, com kippah e com esse chapéu. Eles inventaram esse chapéu porque aqui cabe o kippah certinho. Coloca na cabeça e andava na rua. E a polícia olhava, não sabia se era judeu ou se era não. Andando com isso aqui, não, é nordestino comum. E o judeu também ele inventou a mesa com gaveta. Aí diz, para quê? É porque o judeu ele não come carnes impuras. Não come carne de porco. E quando chegava esse povo que forçaram eles à religião... A guarda da Inquisição. Aí eles botavam sempre 2 tipos de alimento, né? O puro e o impuro. Quando batia na porta, eles iam olhar. Conforme a pessoa, eles botavam comida na mesa, a outra da gaveta. Interessante. Eles estão comendo ali normal, comida coxa, cachê, né? Aí quando batia na porta, aí eles abriam a gaveta. Essas mesas têm uma gavetona grandona. Aqui não é para botar colher, não, é para esconder comida. E nem para botar dinheiro. Né? Nem botar dinheiro. Aí puxava aquela gaveta grande, colocava toda a alimentação ali, aí ia a toalha em cima e pegava a carne de porco, a comida e botava na mesa. Aí ia atender aquelas pessoas da guarda, né? Aí eles chegavam, olhavam tudo. Aí diziam, não, eles estão comendo porco, aqui não são judeus, não. Aí que vem a história também, não apontar as estrelas, que nasce verruga no dedo. Menino, não aponta para a estrela não, senão vai nascer verruga. Por que, Ruth? Por que esse ditado, que não pode apontar para as estrelas, senão vai nascer verruga, né? Aí, isso aí é porque toda sexta-feira, no final da tarde, nós fazemos o Kiddush. Então, quando aparecem as primeiras estrelas, todas as crianças judias correm para casa porque é a hora de começar o Kiddush. Tem que estar em casa. O Kiddush ele é feito 20 minutos antes do sol se pôr. Pois é. Mas a gente entrega depois que aparecem as estrelas no céu. Então as crianças corriam e diziam, pai, está na hora de encerrar, mãe. Aí olha lá a estrela, apontava. Aí para não se identificar, não pode. Aí botava medo na criança. O menino que apontasse ia nascer a estrela... Não, o menino que apontasse a estrela, Ruth, aí a polícia já sabia, esse aqui é filho judeu. Vamos atrás dele que eles vão já fazer aquela reza que eles fazem que ninguém entende. Aí corria atrás do menino para prender os pais. Isso aí, onde o menino morava. Aí muitos, na Inquisição, eles iam presos. Tinha que aderir à religião do Estado. Forçado para não morrer. Forçado. E aí o batizado, e eles iam para a igreja. Do jeito que ensinava a igreja da época. Aí eles iam para lá. Quando terminava a missa, eles iam embora. Chegava lá, aí eu pedi perdão pro Eterno, pegava a menorá. Mas tudo tinha que ser escondido, porque se fosse pego... Eu me lembro que eu não entendi ainda o que era judaísmo, e eu assisti aquele Chica da Silva. E tinha um povo, que eles tinham um baú e escondia tudo. E eu não entendia nadinha, aquela menorá, aquele livro. Então, essa história da mesa de janta até a gaveta, aquilo ali
ainda é tradição judaica. E tem muitas coisas que a gente fazia, ou que faz, que você não sabe o que é. Por que é feito, né? Varrer, da onde veio a tradição? Varrer a casa jogando lixo pro quintal. É a tradição judaica. Matar a galinha e enterrar o sangue. Enterrar o sangue. É uma tradição judaica. Porque o judeu não come sangue. Cortando a cabeça da galinha. Pá. Não pode... eu lembro que, quando lá em casa, minha mãe era criança, a mãe pegava a galinha assim, pelo pescoço, rodava. Não, a minha irmã de criação. Pegava assim, pegava assim, eu rodava ela e jogava. Aí a galinha ficava batendo. E se machucava. Aí morria. A minha mãe já fazia diferente. Ela cortava o pescoço da galinha e derramava o sangue na terra e passava a perna assim, o pé em cima para esconder o sangue, né? Porque essa é a tradição judaica, que ela nem sabia que tinha isso. Mas tem gente que faz puxar além de torcer o pescoço assim, aí puxa. Aí depois bota pendurado que o sangue desce tudo pro pescoço. O boi fica pendurado até sair a última gota de sangue. Porque, Ruth, a Bíblia diz que a alma do animal está no sangue. As enfermidades também, né? Toda enfermidade está no sangue. Toda enfermidade está no sangue. É por isso que quando você chega num posto aí, ou vai no escritório médico, o que eles pedem para você? Exame. Exame de quê? E no sangue é feito vários tipos de exame. E não é pouco, não. Eu fazia 18 exames de sangue. Só no sangue. Só no sangue. Aí tira seringas e seringas cheias de sangue. E eu magrinho. Eu lembro que, tu lembra que quando eu fui lá para Nápoles, eu estava me recuperando da quimioterapia. Nas minhas veias parece que não tinha sangue, sumia tudo. Aí a mulher chegou, moço, você tá com medo? De quê? Que já foi cortado, furado, tomar 10 injeções por dia, eu vou ter medo de injeção? Pode furar aí, furava. Aí não tava 2, 3 enfermeiras para tirar sangue de mim, porque aí ela disse que eu tava com trauma, tava com medo. Conversa, rapaz, o sangue tá pouco mesmo. Não, a gente que começa a viver até anos e anos dentro de hospital, você vai ganhando certas experiências. A gente sabe que a pessoa amarra aquele elástico, chama o que? Garrote. Quando acerta a veia, ele solta, né? Uhum. E eu via que lá em Goiânia tem muita pessoa que está estagiando, né? Aprendendo ainda, porque ele aprende a teoria, mas ele vai para a prática quando ele vai estagiar. E ela não tirou aquele garrote e tirou uma seringa só de sangue. A mulher estava perturbada, rapaz. De tanto de furar. Eu disse assim, esse sangue tá pouco, para tanto exame. Aí também mandou a gente embora, eu fui. Com 2 ou 3 dias, eles telefonaram. E me chamaram lá no hospital. Eu digo, não, porque o sangue foi pouco. Será que o câncer voltou? O sangue foi pouco. A gente já vai todo tremendo. Aí... Que notícia. Você é de boa, você é de não, entra ali naquela sala lá. Eu entrei, o médico foi... Disse que procurar o câncer. Moço, eu sou operado, o câncer já foi embora. Não, mas não é aquilo lá. Porque aqui... Eu acho que tu tá aprendendo, rapaz. Na minha barriga não tem mais nada aí dentro. Chega no consultório, aqueles doutores, né? Novinho. Mas, Ruth, ó... Pelo jeito, a Torá não vai dar pra hoje, os médicos, só amanhã mesmo. Tem muito médico que é um anjo, né? Agora tem uns que quer tratar a gente na ponta do pé. Tem outros que não olham nem pra cara da gente. Mas eu ficava com raiva. Mas eles mandavam fazer tanto exame. E eu vinha com aquele monte de exame. Nós gastamos dinheiro, nós gastávamos tempo. Saía de madrugada lá em Anápolis. No frio. No frio, todo tremendo. Eu parecendo assim aqueles pinto-rei abandonados. Frio. Chegava lá com aquele monte de botar em cima da mesa, tá aqui, doutor, tudo que você pediu. Ele só fazia olhar assim, tá bom. Rapaz, eu vou te falar, eu acho que ela tava convertida, porque senão eu tinha me zangado aqueles caras. Mas diz assim, o nome paciente é outra coisa não, é ter paciência. Mas em primeiro lugar, o Eterno. É verdade. Em segundo, os médicos, por isso que eu estou aqui contando vitória. Mas eu quero dizer para vocês, gente, ó, vocês estão vendo o exemplo do Faustão aí.
o que aconteceu A com ciência, ele. né? Que mostra hoje. Os médicos, eles são A pessoa instrumento. viver com o coração de outra pessoa, né? Os se médicos, fosse para a terra, ia ser destruído. Os médicos são instrumento de Deus, né? Embora tenha alguns assim mas toda classe social tem algumas pessoas que Mas aí já são complicadas. Pessoas, né? Não é porque seja médico. Mas a gente está vendo aí, tem muita gente que trocou o coração, trocou algum órgão interno. Nós temos aqui na nossa cidade, São Araguá mesmo, nós temos amigos que vivem com um órgão de outra pessoa que já morreu há um tempo, né? Todo ano tem que ir em São Paulo, tal, para verificar. Transplantado. Né? Ele é transplantado. E ainda tem que ter o acompanhamento do médico como de remédio, né? Para dar certo. Uma das coisas que eu pedi a Deus, eu tinha muito medo de tomar sangue das pessoas. Aplicar sangue. Porque uma pessoa que está com câncer, o que acontece com ele? O sangue vira água. O sangue vai desaparecendo dele. E se uma pessoa fica com pouco sangue, aí os órgãos não são nutridos. Aí o que aconteceu? Eu orei e pedi, ô Eterno, não deixa eu tomar sangue, eu precisar de sangue. Tudo isso que teve a operação, aí deu hemorragia, tinha muitos papéis, algodão, gases no chão, por causa da hemorragia que deu dentro. O médico operou, nem inflamou, e eu não precisei tomar sangue. Então isso aí foi um milagre de Deus na minha vida. Porque o que eu passei, o que eu sofri, 27 centímetros no meu intestino, foi tirado, foi jogado com câncer fora, né? E hoje eu estou sadio aqui contando vitória. Tem o quê? Dentro de 13 anos. Primeiramente a Deus, né? Ele é o dono da vida, ele dá como ele tira, quando ele quer. E depois os médicos, né? E as enfermeiras, os enfermeiros. Ruth, a gente fala muito de médico, mas quando se fala de médico, está se falando de enfermeiro, de enfermeira, dos auxiliares lá dentro, porque é uma equipe, né? É uma equipe. Então, eu louvo a Deus pela vida do Dr. Rodolfo, do Dr. Nagil Salmuri, porque foram os médicos que cuidaram de mim, mas cuidaram com carinho mesmo, né? Me deram conselho que eu deveria procurar tomar quimioterapia. Naquela época nós não tínhamos aqui, e fomos para Belém, e ali passamos 18 semanas tomando quimioterapia. Eu perdi 9 quilos, fiquei magrinho, rapaz. Hoje você vê aqui uma pessoa forte como eu, olha, pele rosada não, quase cor de canela, né? Mas nós vamos encerrar o programa, a gente precisa torar amanhã, viu? A torar hoje já ficou de lado. Não, o que eu penso assim, Ruth, é que o Eterno queria falar para as pessoas algumas coisas que elas precisavam ouvir, né? É verdade. Porque uma coisa, nós não conhecemos nós mesmos. Quando a gente conhece a gente, se você vencer você mesmo, você vence qualquer coisa. Você às vezes está numa religião que você não sabe onde começou. E a história do judaísmo, onde começou, onde iniciou, é muito bom para a gente conhecer quem é o nosso Deus, quem é os nossos profetas, se ele teve pai, se ele teve mãe. Isso eu procurei por muitos tempos, né? E vim achar onde. Ruth, quando eu era criança, eu era católico. Meu pai era um dos primeiros crentes na cidade de São Araguaia. Era ele e a dona Maria Raimunda, dona do cartório. Que eram os 2 crentes em São Araguaia, da Assembleia de Deus. Inclusive, a Assembleia de Deus é quem deu os tijolos para construir lá em São João. Foi eu, depois de casado já. Mas o meu pai, ele era um crente do pé da letra mesmo. Ele lia, ele explicava a Bíblia para a gente, tudo. E eu sempre fui, na minha juventude, católico. Muito envolvido com os padres, com o freire. A minha mãe era do Coração de Jesus e eu era que fazia a coleta de ajuda para a associação lá. Então, todo mês eu saía no comércio com um blocozinho
recebendo dinheiro e prestando conta lá na igreja. A minha vida, desde quando eu me entendi, foi querendo ajudar o próximo. E a religião, ela faz muito isso, né? Aquilo que o Estado, o município não faz... Não é à toa que diz caridade e justiça. Justiça, Onde o mais forte ajuda o mais fraco. Eu não sei como é que está agora as igrejas aí, que eu tô muito envolvido no judaísmo e pouco converso com os pastores. Mas antigamente a gente fazia um trabalho muito grande de ação social. Eu lembro da época do pastor Jonatas, a igreja tinha um departamento de assistência social, ajudando as pessoas carentes todo mês. Tinha época que eu lembro... Aí que entra o órfão, a viúva... que até gás eles davam. Na época do José Costa continuou também. Eu lembro que eu ajudei muito ali no Tempo Central, na 13 de maio. E, olha, eu tinha até a construção daquele tempo que pegou fogo, a primeira laje, eu paguei 10 homens para ajudar na confecção daquela laje. Eu ajudei, porque naquela época eu tinha dinheiro, eu podia ajudar, eu sempre fui mão aberta para ajudar. Então, o que nós queremos falar assim, gente, não é falar mal de igreja, de pastores, não. É que nós vivemos essa parte boa. E se você pode, tem condição, ajude também. Levar a palavra, né? Você vê o Vavá, amigo da gente, e ele fornecia o arroz, o feijão, a farinha, a fava, tudo de saco, para ajudar todo mês. E quando matava um boi, ele saía distribuindo os pedaços de carne, né? Cada um na enchente. Então, o que acontece, gente, é que se a gente não fizer caridade, Ruth, aqui nesse mundo a gente passa batido. E diz que a caridade, ela muda a sentença das pessoas, acrescenta dia de vida. Então, vamos fazer caridade quando você pode. Falou uma coisa interessante. Se há um mal para acontecer, que Deus determinou de acontecer um mal contra você, e você praticou pode mudar, né? Uma grande caridade que ninguém percebeu, Deus muda a tua sentença. Muda a sentença. Porque ele pode dar o veredito, mas ele mesmo pode tirar o veredito, porque só ele é Deus. Chegamos ao final de mais um programa e espero que você tenha gostado do programa de hoje. Então vamos curtir, compartilhar. Você que é novo no programa, vamos se inscrever, não esqueça. Ali para você não serve, mas para nós, cada vez que aumenta mais, queremos alcançar milhões de seguidores. Lá, a Jéssica, ela está onde? Jéssica, bom dia, está em Uruará. Para você que tem celular e teu celular começou a ficar lento, né, preguiçoso, traga na UTI Cell, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, que os técnicos estão aí prontos para fazer o serviço, e é rápido, né? Tem um equipamento lá que mostra todo o defeito do celular. Se teu celular precisa de uma tela nova, se precisa de colocar uma película, né? A bateria, se a tua bateria está devagar, né? Às vezes você botar uma bateria de Fusca, coloca uma no celular mesmo, normal. Você pode também, aí o iPhone, né? O tablet, você pode trazer que eles consertam na hora. Mas o que é interessante, Ruth, porque celular, é melhor você ter um celular pronto, porque quando você precisa, ele te atende. O celular virou um instrumento que nós não podemos... De emergência. Não podemos se afastar dele. Eu deixo aqui o celular e aqui vou lá para baixo, ou para o quintal, cuidar dos meus peixes. Quando eu chego tem um monte de mensagens, né? Aí, o celular, se você souber usar, ele serve para muita coisa, até para salvar a vida, né? Eu me lembro que eu fui visitar ali na 29 um homem que ele estava todo quebrado. E ele disse como que o celular salvou a vida dele, né? Ele vinha ali pela parte do Brejo do Meio, naquela estrada, e ele achou de cortar um caminhão, e o caminhão passou na frente dele depois e deu como asa de quebrar asas. Quebra de asa. E jogou ele lá embaixo, no buraco lá. E quem era que ia achar esse homem se ele não tivesse um celular, né? Foi quando ele ligou para a família e a família veio atrás até que encontrou. Ele estava todo quebrado, né? Mas acharam ele lá. Por causa do celular, né?
Por causa do celular. Se você souber usar o celular, por isso que tem que ser um celular bom, né? Tá aí o Dani e o Gabriel, né? É. Estão consertando o celular aqui. Eles têm os equipamentos apropriados. Aí você pode trocar sua capinha, né? Tem a capinha Rapaz, também. tem gente que mostra um celular, faz vergonha, todo descascado. Não, e um carregador, aquele carregador que você coloca, menina, aqui em casa eu tava com uns. Eu comprava novinho, botava para carregar e ele parece que era a operação jabuti, não era nem tartaruga. Nós temos um aqui que comprou, rapaz. O Diz que bicho é é mau. turbo esse aí. Não, mas eles têm agora para vender aí. Tem Tem turbo, para vender. agora eles têm. O que você precisar de acessório de celular, aqui na UTI Cel, na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança, ao lado da funerária Sol, né? E Sol da ao Vida. lado do Açaí Mania, Bem do lado também da sinagoga. sinagoga. Se você quiser comprar açaí também, você conserta o celular e já vai tomar um açaí ali bom, ali com a dona Dinda, né? Aí se você for no final de tarde, tem um churrasquinho, uma coisa assim. Mas vamos encerrar? Vamos, chegamos ao final. Tem um bom final de semana vocês aí que estão assistindo Hoje o programa. é o dia da preparação, hoje é sexta-feira, né? A preparação para o Shabat. Hoje é sexta-feira. Aí as pessoas pensam em beber, né? Ei, se você for beber, não dirija. Não dirige. Se você for dirigir, não beba. Também. Né? Então fique na paz. Shalom, 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 shalom. shalom.